Olá, eu sou o Dr. Paulo Tudek Salgueiro, trabalho na Clínica Medicina da Mulher, faço a parte de reprodução humana dessa clínica e a gente trouxe uma paciente muito especial aqui, a Carolina Bastos, que fez tratamento com a gente, foi uma experiência super boa e a gente queria aproveitar a experiência dela e contar como é que foi toda a experiência dela de tratamento de fertilização in vitro. Tudo bem, Carol? Tudo, e você, doutor? Bem, graças a Deus. Então, começa contando pra gente, Carol, como é que foi a sua experiência de diagnóstico, assim, como é que foi para você perceber que estava tendo problema para engravidar? Como é que foi isso? Eu passei 4 anos tentando engravidar naturalmente. E aí chegou um momento que falei, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Na verdade, desses 4 anos, no terceiro ano eu fui diagnosticada com endometriose profunda. Fiz cirurgia, não foi com a clínica. Sim. Fiz uma cirurgia que foi super difícil para mim, super invasiva, foi bem complicada. E eu acreditava que depois da cirurgia eu fosse engravidar rapidamente, né? Como a gente vê muitos casos que acontecem. E não engravidei, passei mais 2 anos, acho, 1 ano e meio, 2 anos tentando. Até que tiveram bastante paciência, né? Eu me arrependo um pouco disso, porque é um processo muito doloroso para o casal, né? Sim. E até que me indicaram a clínica e eu fui me consultar com o Dr. Maurício e a gente passou ainda pelo processo do coito programado, né? Tentamos primeiro o coito programado. Eu tentei o coito com outras clínicas. Foi bem difícil, eu estava conversando antes com a Paula? Alana, desculpa. Que eu sempre fui aquela pessoa, aquela mulher que só queria ter ginecologistas mulheres. Eu era resistente a ginecologistas homens. E todo esse processo que eu passei nesses 3, 4 anos foram com ginecologistas mulheres. Olha só. E eu não tive acolhimento. E foi muito difícil para mim. Olha só. E até que uma grande amiga indicou o Dr. Maurício, eu fui. E assim, na primeira consulta eu já me senti acolhida, sabe? Olha, que legal. E aí a gente vai ter uns preconceitos na cabeça, vai caindo né? os preconceitos, né? Vai caindo. E começou, o primeiro preconceito que eu tinha era com isso. E ele acolheu muito o casal, sabe? Sim. Então, que passa por isso, que é super precisa, difícil. Muito. E aí a gente tentou, durante 3 meses, fazer a indução e não aconteceu. Até que ele falou pra mim, quanto tempo mais, né? E eu tinha um preconceito com a FIV. Outro preconceito. Eu não sei porquê, né? Eu acho que é um assunto que as pessoas não falam. Foi por isso que eu topei vir aqui falar. Isso. As mulheres que passam por esse... Pouca gente assume que fez, né? Pouca gente assume que fez. Exatamente. E aí é um processo muito solitário para a mulher, né? Porque a gente vê as amigas todas engravidando, todo mundo fala assim, por que todo mundo engravida menos eu? Mas não é menos eu. Tem um monte de mulher que passa por isso e que não fala sobre isso. Que não conta. Então parece que é só a gente que não consegue, mas são muitas mulheres, né? Sim. Então quando você começa a falar, outras, eu passei por isso também, eu também. Aí que começa a contar. Aí começa a contar. Então acho que é um assunto muito importante a gente falar, né? Sim. É gozado que você contou todo esse tempo, né? 4 anos... Se for ver um casal que está tendo relação sexual desprotegida. E isso é muito engraçado, não é? Porque o que significa... às vezes o casal fala, eu estou tentando. Não precisa estar tentando, é só ter relação sexual desprotegida. É isso que as pessoas têm que entender, né? 1 ano, passado 1 ano, e não engravidou, já é um momento de procurar um médico. E infelizmente, você falou, estava com a ginecologista, e falta às vezes o ginecologista também... colocar isso pro casal, né? Pra paciente. Eu acho que falta também o ultimato, sabe? Do ginecologista. Sim. Então, foi o que aconteceu com o Dr. Maurício. Ele falou, chega! Exatamente. Até quando você vai passar por todo esse sofrimento? Eu não sei, né? se o ginecologista seu chegava e falava, já passou 1 ano, você não engravidou. Alguém chegou a falar isso? Chegou a falar, mas daí eu tentava fazer o processo, não dava certo. Não, só marca uma consulta de novo, para começar de novo. E não é assim, né? Porque é um processo muito dolorido, né? Sim. Aí você tenta, você acha que vai dar certo dessa vez, aí não dá. E não trata, assim, como um número. É isso que sempre me incomodou, sabe? Quando eu fui em 2 médicas antes, tratava a gente como um número. A sua chance de engravidar é X%.
E isso dá tantos por cento, e tantos por cento. Mas não é número, né? Ah, sim. E eu acho também muito aquela questão, por que não estão engravidando, o diagnóstico, Sim. né? Às vezes a pessoa já vem direto com tratamento. Espera um pouco, por que eu tenho que fazer esse tratamento? Né? Mesmo que venha o diagnóstico de isca, né? O que é isca? Fertilidade sem causa aparente. Tem que fazer os exames antes, né? Então é importante tudo isso. Mas é interessante você falar esse comentário sobre o preconceito, né? Muito interessante, porque o que eu vejo no consultório é isso. As mulheres falam, nossa, doutor, tenho vergonha de passar com o homem, mas a gente vai falando, não, vai perdendo o preconceito, vai perdendo esse medo. E eu falo para as pacientes o seguinte, eu acho gozado que nós homens, às vezes a gente tem mais medo de machucar a paciente, ser mais cuidadoso, né? No exame ginecológico. Eu acho que... a gente não pode generalizar, né? Exatamente, porque tem muitas mulheres claro. também que são cuidadosas. Mas a experiência que eu tive foi essa. E na clínica, desde a recepção, o acolhimento é de todo mundo. Tá ali, isso, sabe? todo mundo é importante. Todo mundo sabe o processo que eu estou passando é difícil. E então, o que eu me senti muito bem desde o início ali foi isso. Sim. E foi aí que eu me senti segura para fazer. Vamos fazer então a FIV, né? Sim, e foi interessante você contar dessa indução da ovulação que você fez, o coito programado, então, né? Que a gente chama lá na clínica de relação sexual programada, né? Essa experiência do coito programado é desgastante também, né? É muito desgastante, porque vira... Eu falo isso para os pacientes, porque às vezes tem gente que fala, doutor, não dá para partir primeiro para uma relação sexual. Dependendo do caso, realmente cabe fazer. Mas eu percebo que o desgaste emocional é tão grande quanto às vezes uma fertilização. É que a gente pensa assim, me arrependo de não ter feito antes. Eu não me arrependo porque eu já tenho minha filha, que se tivesse feito antes, não seria a minha filha, a filha que eu tenho hoje, né? Então eu não trocaria ela por nada. Mas eu faria antes pelo desgaste que a gente teve. É isso. Eu então, faria talvez essa questão de tanto desgaste emocional pela relação sexual programada, talvez direto a fertilização seria errado, né? Fosse um problema. Mas vamos lá partir já direto para a fertilização, como é que foi, né? Você tinha algum receio? Qual era o maior receio seu com relação à fertilização in vitro? O que você tinha mais de dúvidas e medos, vamos dizer assim? Eu não pensava tanto no assunto, porque eu não sei se é uma coisa cultural nossa, eu tinha tanta essa obsessão, eu e meu marido, né? Nós dois. A gente tinha tanta essa obsessão, não, a gente quer ter um filho de forma natural, a gente quer ter um filho de forma natural. Que eu nem pensava na FIV. Daí, quando o Dr. Maurício falou assim, vamos para a FIV, olhou no meu olho e falou assim, agora é hora de ir para a FIV, eu falei, vamos. Pronto. Vamos. Foi no susto. Foi, porque eu também já não estava mais aguentando, né? E aí eu só topei, né? Tem a parte hormonal que não fazia diferença do que eu estava fazendo, né? Já tinha estimulação hormonal, né? Era alguma coisa a mais. Então você não estava gerando medo, você nem queria pensar na ideia da FIV, mas não veio eu acho que eu tinha medos, um pouco né? de medo, que eu acho que a expectativa da FIV seria mais alta ainda, né? Porque é uma coisa que você tem um investimento financeiro, você pensa em tudo isso, né? Mas tem muito investimento também de outras formas, sabe? Também. Então, eu sempre falo, os principais investimentos da reprodução humana assistida, a FIV, né? É o financeiro, é o emocional que a gente está falando agora, né? É, o emocional acho que é o mais... Exatamente. E as pacientes falam, doutor, o financeiro a gente resolve. Resolve, é isso. Mas o emocional, né? Não tem como você medir. Quanto custa uma emoção? Não tem. Não tem como você medir, né?